Apaixonados do Tubeflix, sejam bem-vindos. Não esqueçam de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A chuva caía incessantemente, transformando a estrada em um tapete escorregadio e traiçoeiro. Helena dirigia lentamente, as lágrimas misturando-se com as gotas que escorriam pelo vidro do carro. Dentro dela, uma tempestade emocional se formava. Mas uma vez ela havia tido uma discussão com o seu namorado rude e grosseiro. O peso da rotina sufocante e a dor de um relacionamento que a esgotava tornavam cada milha mais difícil de percorrer. Lucas, seu namorado, tinha o hábito de desdenhar de suas inseguranças, e aquela noite não era diferente. Ela olhou para o painel, seus pensamentos se agitando como a tempestade lá fora. "Você não é boa o suficiente", ele havia dito, sua voz ecoando na mente dela. Cada palavra era uma punhalada, e Helena se sentia cada vez mais presa em sua própria vida. Em um impulso, ela decidiu que precisava de um tempo para si mesma, uma pausa que se tornará urgente, mas a chuva não a deixava ver além de seus próprios medos. A estrada deserta parecia se estender infinitamente à sua frente, e ela hesitou por um momento, o pé levemente pressionado no acelerador. A pressão da água no asfalto fez com que o carro escorregasse. Com um grito involuntário, ela perdeu o controle. O carro rodopiou, e tudo se transformou em um borrão de luzes e sombras. Então, a escuridão tomou conta. Quando finalmente abriu os olhos, Helena estava deitada em uma cama de hospital. A luz fluorescente era ofuscante, e ela se sentiu desorientada. O cheiro de antisséptico preenchia o ar, mas o que a deixou mais alarmada foi o olhar intenso que a observava. Era Dante Vasquez. Ela o conhecia apenas de nome, um cirurgião famoso pela habilidade, mas temido pela frieza. "Você está a salvo", ele disse, sua voz calma e profunda, como um remédio para sua dor. "Teve um acidente. Você se machucou, mas vai ficar bem." Helena tentou processar suas palavras, mas o que a impressionou mais foi a forma como ele a olhava. Havia um brilho em seus olhos, um interesse que parecia ir além de sua profissão. Dante se inclinou mais perto, e ela sentiu uma mistura de medo e atração. "Você não precisa se preocupar", ele continuou, seu tom baixo e suave. "Eu estou aqui." O que ele não disse, mas que ela poderia sentir, era que sua presença carregava um peso, uma intensidade que a deixava inquieta. A forma que ele olhava para ela. Helena desviou o olhar, focando nas máquinas que bipeavam ao seu redor. Mas algo dentro dela se agitou. Dante não era apenas um cirurgião, ele era um homem sombrio. As sombras do que estava por vir começaram a se formar, e Helena não sabia. Os dias que se seguiram ao acidente foram uma neblina de dor e confusão para Helena. Afastada da vida cotidiana, seu mundo se resumia a uma cama de hospital e ao rosto de Dante Vasquez, que aparecia frequentemente para checar seu progresso. À primeira vista, ele parecia a resposta às suas preces, um salvador em um momento de desespero. Mas, a cada visita, ela se perguntava se havia mais em jogo do que sua recuperação. Dante tinha uma presença que a deixava dividida. Havia uma frieza em seus olhos que a deixava intrigada, como se ele estivesse sempre avaliando cada movimento seu. Em um dos encontros, ele trouxe flor e um gesto tão comum, mas que fez seu coração disparar. "Espero que isso ilumine o seu dia", ele disse, sua voz suave contrastando com a rigidez que ela sentia. Helena forçou um sorriso, mas seu olhar se desviou. "Obrigada, mas não precisava", a frase saiu como um sussurro, e ela se sentiu vulnerável sob o peso de sua atenção. "Eu queria fazer algo", ele disse, sua expressão impassível. "A vida é frágil. Não devemos desperdiçá-la." Ela engoliu em seco, sentindo a verdade em suas palavras. A fragilidade da vida nunca lhe parecia tão real quanto naquele momento. Mas havia algo em Dante que a deixava inquieta, como se suas intenções fossem mais complexas do que aparentavam. Os dias foram se transformando em semanas, e, mesmo em meio à dor física, Helena se via atraída por Dante. Ele era um homem muito gentil e demonstrava cuidado por ela. Havia um magnetismo inexplicável entre eles, algo que a fazia questionar se era apenas o trauma,
se ela estava confundindo as coisas pois o namorado dela nunca a tratou daquela forma ou algo mais profundo. Quando ele estava por perto, as sombras de sua vida anterior pareciam desvanecer, mesmo que temporariamente. Com o passar do tempo, Helena começou a construir uma amizade com Dante. Por que você se tornou cirurgião? Helena perguntou em um dos encontros, tentando entender a natureza dele. A pergunta parecia leve, mas seu tom carregava um peso maior. Dante hesitou, como se ponderasse suas palavras. Para salvar vidas, ele respondeu finalmente. E, talvez, para ter controle. A medicina me dá um propósito, uma forma de combater a impotência que muitos sentem. Ela não podia deixar de sentir que havia uma conexão em sua resposta. O controle era algo que ela também buscava, embora soubesse que sua vida era um reflexo do contrário. Você está presa, Helena, ele disse de repente, seu olhar penetrante. Presa em um relacionamento que a destrói. Dante já havia observado a forma que o namorado de Helena interagia com ela, e sem ela saber, ele fez uma vasta pesquisa sobre a vida de Helena. Ela sentiu a pressão em seu peito. Como ele ousava dizer isso? Como ele sabia disso? Mas havia verdade em suas palavras. Era um eco do que ela própria já sabia, mas nunca tinha conseguido confrontar. Eu não sei como sair disso, ela confessou, sua voz falhando. Lucas, ele me controla. E eu estou tão cansada. Helena abriu seu coração para Dante, como se fossem amigos de longas datas. Dante inclinou-se mais perto, a intensidade em seus olhos se acentuando. Você merece mais do que isso. Não deixe que o medo a mantenha prisioneira. Você merece um homem que te ame de verdade. Helena achou estranho essa colocação de Dante, afinal de contas, há pouco tempo eles se conheciam, e esse conhecimento era apenas de médico para paciente. Mas Dante parecia obcecado por ela. O ar ficou pesado entre eles, e Helena sentiu seu coração acelerar. E se eu não souber viver sem ele, ela murmurou, a insegurança transparecendo em sua voz. Dante respondeu, isso se chama dependência emocional. Às vezes, é preciso perder tudo para se encontrar, ele respondeu, a sinceridade em suas palavras vibrando como um alerta. O que começou como uma simples conversa se transformou em uma dança sutil de emoções, e, conforme os dias se transformavam em semanas, a presença de Dante Vasquez se tornava cada vez mais constante na vida de Helena. O que começou como visitas de acompanhamento profissional se transformou em encontros carregados de uma eletricidade palpável. A cada novo dia, ela sentia uma mistura de gratidão e confusão, ele era sua salvação, mas havia um subtexto nas palavras e nos olhares que a deixava inquieta. Certa manhã, enquanto se recuperava de uma cirurgia, Helena recebeu uma visita inesperada. Dante entrou no quarto, mas algo estava diferente em sua expressão. Ele parecia mais sério, seu olhar mais intenso. Como você está se sentindo hoje? Ele perguntou, mas havia um tom subjacente em sua voz que a fez sentir um frio na espinha. Melhor, acho, respondeu ela, tentando manter a voz firme, mas a incerteza era evidente. Dante se aproximou, quase invadindo seu espaço pessoal. Você está pronta para voltar à sua vida? Ele perguntou, a intensidade em seus olhos quase a fazendo recuar. Eu não sei, Helena admitiu, desviando o olhar. Ainda não estou completamente recuperada. O cirurgião se inclinou mais perto, quase sussurrando. E o que dizer de Lucas? Você ainda pretende voltar para ele? Essas palavras cortaram como uma lâmina. Helena sentiu a adrenalina subir, a menção do nome dele invocando uma tempestade de emoções. Lucas é. Helena se questionava sobre o porquê ele estava fazendo essa pergunta. Mas antes que ela respondesse. Ele não te merece, Dante interrompeu, a frieza em sua voz contrastando com a preocupação que ele pretendia expressar. Você merece mais do que isso, Helena. A verdade de suas palavras ressoou dentro dela, mas Helena ainda hesitava. A intensidade de Dante era perturbadora e intrigante, e havia uma linha tênue entre sua preocupação genuína e a possessividade que ela começava a reconhecer. A obsessão de Dante se manifestava nas pequenas coisas, ele sempre aparecia em momentos inesperados, sempre com um olhar protetor,
como se estivesse vigiando cada passo dela. Helena não sabia se isso era um conforto ou uma prisão. Helena teve alta e foi para casa. Em uma noite particularmente angustiante, enquanto se recuperava sozinha em casa, ela recebeu uma mensagem de Dante. Estou aqui se precisar de mim. Era uma oferta de ajuda, mas também parecia um lembrete de que ele estava sempre por perto, observando. Nos dias seguintes, enquanto tentava se recuperar, Helena se viu imersa em seus pensamentos sobre Dante. A obsessão dele por ela estava se tornando mais evidente. Em uma de suas visitas, ele trouxe uma garrafa de vinho, insistindo que ela deveria relaxar. Você precisa de algo para aliviar o estresse, ele disse, a voz suave e persuasiva. Ela hesitou, mas aceitou. Conversas se transformaram em risadas, e, conforme a noite avançava, a linha entre a amizade e a atração começou a desvanecer. Dante estava em sua mente, e sua presença era como um remédio para a dor que sentia por Lucas. Por que você se preocupa tanto comigo? Helena perguntou, a curiosidade se transformando em uma necessidade de entender. Você não me conhece bem o suficiente. Eu vejo algo em você, ele respondeu, seus olhos não desviando dos dela. Um potencial que ainda não foi realizado. Helena não sabia se deveria se sentir lisonjeada ou assustada. A maneira como ele a olhava parecia um convite, ao mesmo tempo, uma ameaça. O desejo dela por um escape estava se tornando um terreno perigoso, e ela não conseguia evitar a sensação de que Dante estava se tornando cada vez mais possessivo. Então, um dia, enquanto explorava as redes sociais, ela encontrou uma foto de Lucas com outra mulher. A dor a atingiu como um golpe, e, em um momento de fraqueza, enviou uma mensagem para Dante. Não posso continuar assim. Ele respondeu rapidamente, a preocupação evidente em suas palavras. Estou a caminho. Quando Dante chegou, ele a encontrou em lágrimas, e a intensidade de sua presença se transformou em um calor avassalador. Ele a abraçou, e, naquele momento, Helena sentiu-se dividida. A sensação de estar protegida era reconfortante, mas o desejo de liberdade ainda gritava dentro dela. Você não precisa passar por isso sozinha, Dante murmurou, sua voz baixa e reconfortante. Eu posso ajudar você a sair dessa situação. A mistura de conforto e possessividade a fez sentir-se presa. Helena percebeu que, a cada encontro, Dante estava se tornando mais do que um cirurgião, e ele estava se transformando em uma força em sua vida. Mas, a que custo? As semanas se passaram, e a recuperação de Helena se tornava uma montanha-russa emocional. O calor da atenção de Dante a envolvia como um cobertor aconchegante, mas a possessividade que a acompanhava era inquietante. O que era um abrigo se transformava, lentamente, em uma prisão dourada, e a linha entre conforto e controle estava se tornando indistinta. Dante parecia observá-la durante 24 horas, ele sempre estava ali, ele sempre passava pela porta da casa dela, às vezes ela via da janela. Certa tarde, enquanto conversavam, Dante fez uma proposta inesperada. Eu tenho um lugar especial nas montanhas. Você gostaria de passar um fim de semana lá? Um pouco de ar puro pode fazer maravilhas na sua recuperação. A oferta parecia inofensiva, mas Helena não pôde deixar de sentir um calafrio percorrer sua espinha. O que ele realmente queria com isso? A hesitação a dominou. Não sei se é uma boa ideia, Dante. Eu ainda estou me recuperando. Confie em mim, ele a interrompeu, a intensidade em seu olhar exigindo uma resposta. Você precisa de um tempo longe de tudo. Eu prometo que será seguro. Por um instante, Helena viu a oferta como um convite que poderia fazer bem a ela. Mas, ao mesmo tempo, o medo se misturava ao desejo. Era tentador, mas a ideia de estar isolada com ele em uma casa nas montanhas também a aterrorizava. No entanto, em um impulso, ela concordou. Quando chegaram à casa de Dante, localizada em uma colina isolada cercada por árvores imensas, Helena ficou maravilhada. O local era lindo, uma construção de madeira que se misturava ao cenário natural, mas a beleza do lugar não podia dissipar a tensão que pairava entre eles. Dante não deixou de perguntar por Lucas, como estava o relacionamento deles, se ela ainda sofria por ele.
Helena respondia às perguntas, mas no fundo ela se sentia incomodada com essa obsessão que Dante tinha pela vida dela. A primeira noite da viagem havia chegado. A primeira noite foi calma, e enquanto o sol se punha, Dante acendeu a lareira. O crepitar das chamas era quase hipnotizante, e a luz suave que iluminava o rosto dele fez Helena sentir uma onda de emoções conflituosas. Ele era encantador, um homem muito bonito, mas que ao mesmo tempo parecia esconder um lado escuro nele. "Você gosta daqui?" ele perguntou, enquanto um sorriso sutil brincava em seus lábios. "É lindo", ela respondeu, permitindo que um sorriso tímido surgisse em seu rosto. Enquanto conversavam, Dante começou a compartilhar histórias de sua infância, revelando um lado mais vulnerável. "Cresci aqui, rodeado pela natureza. Este lugar sempre foi meu refúgio", ele disse, e Helena pôde ver um brilho em seus olhos que indicava que ele estava se abrindo de verdade. Mas, mesmo assim, Helena sentiu que havia um preço a pagar por essa intimidade. "E o que você espera de mim aqui?", perguntou, a insegurança infiltrando-se em suas palavras. "Eu só quero que você se sinta livre", ele respondeu, a voz suave, mas a intensidade em seu olhar denunciava que havia mais do que isso. "Você está se curando. Eu quero ser parte disso." A noite avançava e, à medida que a conversa se aprofundava, a tensão entre eles se tornava quase insuportável. Quando Dante se aproximou, Helena sentiu seu coração disparar. Naquele momento, Dante se inclinou mais perto. "Eu vejo você, Helena. Eu vejo a mulher forte que você é." Sua mão tocou suavemente o braço dela, e a conexão a fez estremecer. O calor de seu toque era eletrizante, mas ela estava presa entre o desejo e a razão. "Dante, eu..." A voz dela falhou, e a dúvida envolveu. O que ela realmente queria? A resposta se tornava mais nebulosa a cada instante. "Não tenha medo", ele murmurou, seus olhos fixos nos dela. "Eu não vou machucar você." Mas as palavras eram um eco de promessas que ela não sabia se poderia confiar. Helena percebeu que a entrega total a Dante significaria abandonar a busca por sua própria liberdade. Os dias seguintes foram uma mistura de momentos de beleza e momentos de tensão. Dante a levava para explorar a região, e Helena se deixava levar pelo prazer de estar em um lugar tão remoto e bonito. Mas à noite, quando estavam sozinhos, o clima mudava. As conversas que começavam leves frequentemente se transformavam em discussões sobre Lucas, e Helena sentia o peso da expectativa que Dante depositava nela. "Por que você ainda está com ele?" Dante perguntava, a frustração transparecendo em sua voz. "Ele não a merece, Helena. Você é melhor do que isso. Ele sai com outras mulheres e mesmo assim você ainda está presa a ele." A resistência dela era um desafio constante. "Não é tão simples", ela retrucava. "A relação não é feita apenas de coisas ruins." Mas, à medida que as palavras saíam de sua boca, uma parte dela sabia que estava se enganando. Naquela noite, após uma discussão, Helena se sentou na varanda, observando as estrelas. A beleza do céu a acalmava, mas as vozes na sua cabeça não paravam. Dante se juntou a ela, e a conexão entre eles estava carregada de tensão. "Você está lutando contra si mesma", ele disse, a voz suave, mas cheia de certeza. "Eu não quero que você sofra mais. Não deixe que ele a mantenha presa." Helena, tomada pelo impulso, questionou a Dante: "Mas o porquê você se preocupa tanto com a minha relação? O que você tem a ver com isso, Dante? Você nem conhece o Lucas, você não sabe nada dele." Para a surpresa de Helena, naquele momento Dante demonstrou a Helena que já conhecia muito sobre Lucas. Ele havia pesquisado e inclusive já havia passado por várias vezes na frente da casa de Lucas. Helena questionou: "O porquê você faz isso? Quem é você, Dante? Você é um louco obcecado por mim?" Dante não respondeu nada a Helena, apenas saiu e a deixou sozinha. A tensão na casa de montanha se intensificava a cada dia que passava. Helena se via perdida em seus pensamentos. Na manhã seguinte a uma noite tumultuada de discussões e revelações, Helena acordou com o sol filtrando-se pelas cortinas, banhando o quarto em uma luz suave. Ao olhar pela janela, a beleza da natureza a cercava,
mas seu coração estava pesado. O que ela realmente queria? A resposta parecia cada vez mais distante. Dante apareceu logo após o café da manhã, sua presença imediata ocupando o espaço ao redor dela. Vamos fazer uma caminhada, ele sugeriu, e Helena não tinha certeza se deveria concordar. Mas ela aceitou e foi. Enquanto caminhavam pelas trilhas íngremes, a beleza do cenário a envolvia, mas a proximidade dele a deixava inquieta. Dante era um enigma, um homem que exalava poder e sedução, e cada passo ao seu lado parecia um convite ao desconhecido. Dante tinha um corpo lindo, musculoso, forte, alto, mãos grandes, rosto sedutor. Ele sempre dava um jeito de passar por Helena e se encostar nela. Alguma parte do seu corpo sempre estava em contato com Helena e ela não poderia negar o quanto aquele homem era sedutor e os seus lábios eram chamativos para um beijo. Apesar do seu jeito obsessivo, ele a trava bem, era como se ela fosse a última mulher do mundo. Enquanto estavam caminhando, ele disse: "Você sabia que este lugar tem uma lenda?" Ele perguntou, sua voz suave cortando o silêncio da floresta. Helena virou-se para ele, intrigada. "Qual lenda?" "Falam que quem caminha aqui à noite pode encontrar seu verdadeiro amor." "É um lugar mágico", ele disse, e a maneira como olhou para ela fez seu coração disparar. "Você acredita nessas coisas?" ela perguntou, um sorriso brincando em seus lábios, mas a tensão no ar era palpável. "Eu acredito que os lugares têm energia", Dante respondeu, a seriedade em seu olhar fazendo-a sentir uma onda de calor, "e eu sinto que estamos destinados a algo maior." Ela se sentiu perdida nas profundezas daquele olhar, as palavras dele ecoando em sua mente. O que era essa conexão que eles compartilhavam? E por que era tão difícil resistir ao seu magnetismo? Depois da caminhada, eles voltaram para casa, e o clima se tornava cada vez mais denso. A proximidade deles fazia o ar vibrar. Durante o jantar, a conversa fluiu entre risadas e provocações, mas o subtexto estava sempre presente. A tensão sexual entre eles se tornava quase insuportável. Dante, com um sorriso enigmático, levantou-se e se aproximou da lareira. "Você já viu a casa de noite? É ainda mais bonita." Ele se virou para ela, o fogo refletindo em seus olhos. "Deixe-me mostrar." Helena hesitou, mas a curiosidade e a atração a impulsionaram a segui-lo. Enquanto caminhavam para fora, as sombras dançavam ao redor deles, e a atmosfera carregava uma expectativa elétrica. Ao saírem, Dante se virou e, com um movimento suave, puxou-a para mais perto, sua mão envolvendo a dela. "Você sente isso?" ele perguntou, sua voz baixa e carregada de emoção. Helena sentiu um frio na barriga, a intensidade de seu olhar a envolvendo. "O que eu sinto não faz sentido", ela murmurou, a confusão tornando-se quase insuportável. "Deveria fazer", ele respondeu, inclinando-se ainda mais perto. O calor de seu corpo era palpável, e a química entre eles estava prestes a explodir. "Você está se permitindo sentir, Helena. Não tenha medo de se entregar." A palavra "entregar" ecoou em sua mente. Era um convite, mas também uma advertência. "E se isso for um erro?" perguntou ela, a vulnerabilidade em sua voz visível. "Os maiores erros são aqueles que não cometemos", ele respondeu, a sinceridade em seus olhos fazendo seu coração acelerar. "A vida é feita de escolhas. E eu escolho você." A palavra "escolha" ficou pairando entre eles como uma promessa e uma ameaça. Helena se sentiu atordoada, o desejo crescendo dentro dela. O que era isso que sentia? Não era apenas atração, já era algo mais profundo, um chamado visceral que parecia pulsar em suas veias. Dante deu um passo à frente, sua mão envolvendo o rosto dela. "Deixe-me mostrar como é ser desejada." E, antes que pudesse protestar, ele a beijou. O mundo ao redor desapareceu. O beijo era uma tempestade de emoções, um misto de paixão e necessidade. Helena se entregou àquele momento, permitindo que a intensidade a envolvesse. Dante a estava seduzindo de uma forma que nenhum homem jamais conseguirá, e, por um breve momento, tudo parecia certo. Mas a lucidez a atingiu como um balde de água fria.
Dante, isso não é certo, ela murmurou, afastando-se lentamente, o coração ainda acelerado. Eu não posso fazer isso. Por que não? Ele questionou, a frustração evidente em seu olhar. Você se sente viva aqui. É isso que eu quero para você. Não me empurre para longe. Helena olhou para ele, os olhos cheios de confusão. Eu não quero machucar você, ela disse, a voz trêmula. E não quero me machucar mais. Você já está machucada, Dante afirmou, a intensidade em sua voz implacável. Eu quero cuidar de você. Deixe-me. A batalha interna a consumia. Helena sabia que se rendesse a ele, se entregasse àquela sedução, não haveria volta. A liberdade que ela tanto desejava poderia se transformar em uma nova forma de prisão. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de voltar para Lucas parecia insuportável. Dante, eu. Ela começou, mas as palavras falharam. A sedução dele era poderosa, e ela se viu à beira de uma escolha que mudaria seu destino. Helena ficou paralisada, a mente girando enquanto o beijo de Dante ainda queimava em seus lábios. Ele era um homem que sabia o que queria e não hesitava em usar seu poder de sedução. Mas a intensidade do momento a deixava assustada, e a ideia de se entregar àquele desejo parecia um salto sem rede de proteção. Helena, ele disse, a voz profunda e suave, quebrando o silêncio que se estabelecera entre eles. Não tenha medo. Eu não sou como os outros. Eu não posso fazer isso, ela repetiu, mas a voz falhou, e a hesitação estava se transformando em um eco distante. Dante se aproximou novamente, envolvendo-a em seus braços com uma confiança que a fazia se sentir pequena e desejada ao mesmo tempo. Você pode, ele sussurrou, o hálito quente em seu ouvido. Deixe-me mostrar o que significa ser verdadeiramente desejada. Ele a puxou para mais perto, seus corpos quase se tocando. Helena sentiu o calor dele irradiar, e o perfume inebriante que emanava fazia sua cabeça girar. Dante não era apenas sedutor, ele era hipnotizante, e a conexão entre eles estava se tornando um laço quase indestrutível. Você me faz querer me entregar, ela admitiu, lutando contra a avalanche de sentimentos. Então, entregue-se a mim, ele disse, a voz carregada de intensidade. Deixe-me ser o homem que você precisa. Dante inclinou-se e a beijou novamente, mas desta vez o beijo era mais intenso, mais profundo. Os lábios dele a consumiam, e a resistência que ela tentava manter começou a derreter sob o calor da paixão. Helena se viu cedendo ao desejo, cada toque de Dante enviando ondas de eletricidade por seu corpo. Olhe para mim, ele pediu, puxando-a para mais perto. Eu quero que você sinta isso. Sinta tudo. Ela fechou os olhos e se entregou à sensação, ao calor e à intensidade do momento. Dante era um homem que conhecia seu poder e não hesitava em usá-lo. Com cada beijo, cada toque, ele a estava seduzindo, puxando-a para dentro de seu mundo. Você é mais do que uma simples mulher para mim, ele disse entre os beijos, a voz rouca de desejo. Você é a única que eu quero. As palavras eram como um feitiço, envolvendo-a em uma redoma de segurança e desejo. Helena nunca havia experimentado algo assim, e a ideia de se deixar levar por ele parecia irresistível. O amor não era apenas uma escolha, mas uma entrega total, e Dante estava determinado a fazê-la perceber isso. Dante a levou de volta para dentro da casa, a atmosfera carregada de um desejo palpável. Ele a guiou até a sala de estar, onde o fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes. A luz suave criava um ambiente íntimo, e Helena sentiu seu coração acelerar, a excitação misturando-se ao medo. Vem aqui, ele disse, puxando-a para um sofá confortável. Dante se sentou ao lado dela, a tensão entre eles quase visível. Deixe-me mostrar o que você realmente deseja. Com um movimento ágil, ele se inclinou para a frente, seus lábios a centímetros dos dela. O olhar dele era profundo, cheio de intenções que faziam seu corpo vibrar. Eu quero que você sinta a entrega, ele murmurou, antes de capturar seus lábios novamente. O beijo era como fogo, intenso e incontrolável. Helena se sentiu perdida na paixão que fluía entre eles, cada toque de Dante a levando mais fundo em um abismo de desejo. Ela queria ceder,
queria deixar que ele a levasse para onde o amor e a paixão se entrelaçavam em uma dança interminável. Dante começou a explorar seu corpo com as mãos, tocando-a suavemente, como se temesse quebrá-la. Cada toque era uma promessa, cada sussurro uma súplica. Eu vou cuidar de você, Helena. Deixe-me fazer isso. A mente dela estava em conflito, mas o corpo parecia ter vontade própria. Helena se viu respondendo aos toques dele, a entrega se tornando cada vez mais inevitável. O desejo pulsava dentro dela, e a linha entre querer e precisar estava se desfazendo. Dante. Ela murmurou, lutando para manter a lucidez. Isso não é certo. Nada que vale a pena é fácil, ele respondeu, a voz carregada de determinação. E eu não vou deixar você ir. A intensidade em seus olhos fez o coração de Helena disparar. O desejo por ele era um fogo que ela não conseguia controlar, e, à medida que se entregava a ele, as dúvidas começavam a se dissipar. Eu quero você, ela finalmente admitiu, a voz baixa, mas cheia de ardor. Mas e Lucas? Esqueça-o, Dante disse, sua voz firme e implacável. Ele não merece seu amor. Deixe-me mostrar o que é amar de verdade. Helena sentiu que estava à beira de uma decisão que mudaria sua vida. A sedução de Dante a envolvia como um manto, e a promessa de um amor profundo e verdadeiro era quase irresistível. E enquanto os lábios dele se encontravam novamente, ela percebeu que estava prestes a se entregar ao que poderia ser o maior amor de sua vida ou o erro mais profundo. A tempestade de emoções dentro de Helena se intensificava, cada batida de seu coração ecoando como um tambor em sua mente. Dante estava tão perto, tão irresistível, as mãos dele estavam sobre ela, ele deslizava e ela se arrepiava, e ela se sentia como uma marionete em suas mãos. A ideia de se entregar a ele estava se tornando cada vez mais sedutora, mas a lembrança de Lucas, seu namorado, a assombrava como um espectro, lembrando-a do que estava em jogo. Os lábios de Dante se afastaram dos dela, e ele a olhou nos olhos, seus dedos acariciando suavemente o rosto dela. Você está tão linda quando está confusa, ele sussurrou, a voz carregada de desejo. Não tenha medo do que está sentindo. É só uma escolha. Mas e Lucas? Ela murmurou, a dúvida ainda insistente em sua mente. Eu não posso simplesmente esquecer dele. Eu me sinto presa a ele. Você não ama ele, Dante afirmou, a determinação em seu olhar tornando-se um fogo que aquecia sua alma. Você está apenas presa em um ciclo de dor. Eu posso te libertar disso. Helena sentiu uma onda de tristeza ao lembrar do relacionamento que a sufocava, a rotina que a tornava infeliz. A verdade era que, em algum lugar profundo, ela sabia que estava apenas esperando por um motivo para seguir em frente. Dante era esse motivo, um raio de luz em meio à escuridão que a envolvia. E se eu me entregar a você e tudo der errado? Ela perguntou, a voz embargada, o medo de perder o controle sobre sua vida a deixando hesitante. Então, nós enfrentaremos juntos, ele respondeu, a sinceridade em sua voz penetrando suas defesas. Eu não sou como os outros, Helena. Eu quero você de verdade. Eu quero te honrar como minha namorada, se você aceitar namorar comigo, e logo, quero que você seja minha mulher. Helena parecia não acreditar em tudo que ouvia. A intensidade em seu olhar fez o coração dela acelerar. Dante não era apenas um amante, ele era um homem que parecia entender suas profundezas e fraquezas. Ele a fazia sentir-se viva, desejada, e, em sua presença, as sombras do passado pareciam se dissipar. Deixe-me cuidar de você, ele sussurrou novamente, e ela sentiu o peso de suas palavras. Era um convite, uma promessa de um amor que poderia ser tanto libertador quanto destrutivo. Helena sabia que a escolha de se entregar a ele era um risco, mas a ideia de continuar vivendo a vida que levava a apavorava ainda mais. Eu quero isso, ela finalmente disse, a determinação nascendo dentro dela. Eu quero você. Dante sorriu, um sorriso que irradiava confiança e desejo. Ele a puxou para perto novamente, os lábios se encontrando em um beijo que parecia acender cada célula de seu ser. O mundo ao redor desapareceu. E, por um momento, tudo o que existia era a paixão que os envolvia. Venha, ele disse, quebrando o beijo, e a puxou suavemente pela mão,
levando-a de volta para o interior da casa. O ambiente estava carregado de uma energia elétrica, e Helena sentiu um frio na barriga, uma mistura de excitação e nervosismo. Dante a guiou até o quarto, e, quando a porta se fechou atrás deles, o ar ficou pesado com a expectativa. O quarto era acolhedor, a luz suave e a cama imponente parecendo um convite à entrega total. Ele se virou para ela, a intensidade de seu olhar fazendo o coração de Helena disparar. "Está pronta?" ele perguntou, a voz baixa e rouca, cada sílaba uma promessa de que algo profundo estava prestes a acontecer. Helena assentiu, as palavras falhando em sair. O desejo por ele era uma chama ardente, e a certeza de que estava prestes a cruzar uma linha a deixava extasiada. Dante se aproximou, seu corpo tão próximo que ela podia sentir o calor que emanava dele. Ele a envolveu em seus braços, e o toque era como um bálsamo para sua alma. "Eu vou te mostrar o que significa se entregar", ele sussurrou, antes de capturar seus lábios novamente. O beijo evoluiu para algo mais profundo, mais apaixonado. A entrega estava se aproximando, e Helena se deixou levar por aquele momento, as barreiras que a cercavam se desfazendo como se nunca tivessem existido. Dante a fazia sentir-se como a única mulher no mundo, e a ideia de amar e ser amada a consumia. Os toques dele eram suaves, mas firmes, cada movimento fazendo seu corpo responder a ele de maneira visceral. Helena fechou os olhos, permitindo que a paixão a envolvesse, cada respiração sua entrelaçando-se com a dele. Ali, naquele quarto, o mundo exterior desapareceu, e só existiam eles. "Você é linda", Dante disse entre os beijos, seu olhar profundo e cheio de intenções. "E eu quero que você saiba que você é mais do que suficiente." Helena sentiu uma onda de vulnerabilidade, mas a entrega a Dante também significava se libertar das correntes do passado. Ele não a julgava, já ao contrário, ele a desejava com uma intensidade que a fazia sentir-se viva. A paixão entre eles se tornava um fogo inextinguível, e ela sabia que não poderia resistir por mais tempo. Finalmente, quando a entrega ocorreu, era como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido completamente. Era uma união não apenas física, mas emocional. Helena se sentia completa, como se estivesse finalmente encontrando seu lugar no universo. A entrega a Dante não era apenas um ato de paixão, era uma afirmação de seu direito de amar e ser amada. Naquele momento, ela não pensava em Lucas, nas feridas do passado ou no que viria a seguir. Era pura entrega, um novo começo. Após a tempestade de emoções, Helena e Dante se encontraram entrelaçados, a luz da manhã filtrando-se pela janela, trazendo um novo dia e uma nova esperança. A escolha dela de se entregar a ele não foi apenas um passo em direção a um amor, mas uma libertação de todas as amarras que a prendiam. Enquanto o sol começava a aquecer o ambiente, Helena sabia que havia mudado. O amor era mais do que um simples acaso, era um confronto visceral com suas próprias sombras. E, ao olhar para Dante, ela percebeu que estava pronta para enfrentar qualquer desafio, porque agora não estava sozinha. Depois de alguns dias eles voltaram para suas casas. Dante pediu Helena em namoro e ela aceitou. Dias após, Lucas apareceu na casa de Helena, ao saber que ela já não tinha dependência emocional por ele. Na tentativa de mexer com as suas emoções, ele dizia a Helena que ela havia ficado horrível após o acidente e que nenhum outro homem a desejaria novamente. O que Lucas não sabia era que Dante estava lá. Ele estava no quarto ouvindo tudo e ao ver a tentativa de Lucas de desmoralização com Helena, ele saiu do quarto, pegou Lucar pelo colarinho e colocou ele dali para fora. Ele disse a Helena que nunca mais Lucas iria humilhá-la, pois ele estaria sempre por perto para protegê-la. Dante e Helena viveram dias felizes, dias de amor intenso e muito envolvimento. Eles se amavam todos os dias, e aos finais de semana, a força do amor de Dante por Helena era tão grande que eles se amavam inúmeras vezes em um curto espaço de tempo. A conexão era tão perfeita que parecia uma dança entre os dois corpos. Um encaixe perfeito. Dante e Helena se casaram. Helena se mudou para a casa de Dante, ela adotou o nome de Helena Vasquez, a esposa do Dr. Dante. Logo Helena engravidou e eles formaram uma linda família. Helena superou todas as suas frustrações com a ajuda de Dante, e aquilo que parecia uma obsessão, se transformou na porta de escape para que Helena vivesse uma nova e boa fase de vida.
Me conta o que acharam dessa história, apaixonados do Tubeflix. Você viveria um amor como esse? Não esquece de me dizer de qual lugar desse mundo você assiste e te vejo na próxima história. Tchau, tchau.